Pastor. Na última quarta-feira, nós tivemos o último estudo do Credo Apostólico. E nós daremos início hoje a uma nova série de estudos. Irmãos, nós estudaremos os temas abordados pela Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé ela é adotada pela Igreja Presbiteriana como sistema expositivo da nossa doutrina. A Confissão de Fé ela traz os principais temas das Escrituras Sagradas. Portanto, nós iremos ao coração das Escrituras Sagradas, tratando destes temas. Quando o Senhor, lá no princípio, instruiu a Adão e Eva com referência ao jardim do Éden, proibindo-lhes o acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor estava apresentando a eles a verdade pela qual eles deveriam viver. Eles deveriam ser dirigidos por esta verdade procedente do Senhor. Entretanto, eles se iludiram achando que poderiam construir a vida, que poderiam viver separados desta verdade. Eles acabaram optando pela mentira procedente do maligno, de que, tomando da árvore do conhecimento do bem e do mal, poderiam ser semelhantes a Deus. Assim desobedeceram ao Senhor. Tentaram viver apartados da verdade. E os irmãos sabem exatamente qual é ou quais são as consequências desta história. Um mundo caído, um mundo sofredor, transgressor e separado de Deus. É necessário andarmos na verdade. Hoje nós não entraremos propriamente nos temas da confissão de fé, mas hoje nós podemos dizer que o nosso estudo vai nos mostrar o porquê estudarmos a confissão de fé. A importância de trabalharmos em cima da verdade. Porque estudar os temas da confissão de fé é nós estudarmos os principais temas bíblicos, buscarmos um alicerce na nossa vida sobre uma base bem construída, uma base essencialmente bíblica, e sendo construídos então com esta base de verdade, nós teremos a nossa vida cristã bem construída. Eu quero convidar os irmãos à leitura no livro de Judas. Alguns versículos aqui interessantes para o nosso estudo bíblico de hoje. Eu sei que tem os irmãos aí folheando a Bíblia e perguntando: onde está Judas? Para começar, irmãos, não é este o Judas que traiu o Senhor Jesus, viu? Este Judas, autor deste livro, é o irmão do Senhor Jesus. Se os irmãos acham Apocalipse, é só voltar no primeiro livro antes de Apocalipse. Aí fica fácil, né? Meus irmãos, Judas, os irmãos vão observar aí, ele possui apenas um capítulo. Então nós vamos ler os versículos. Deixa eu só confirmar aqui. Nós vamos ver na parte mais final. Nós vamos ler dos versos 17 até o 23. O ideal seria nós lermos todo o livro, mas
no momento nós vamos ficar apenas com estes versículos. 17 ao 23. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-vos arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Meus irmãos, eu quero destacar aqui o verso 20. Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E depois o 22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Meus irmãos, o Senhor Deus trabalha na nossa vida para que a nossa fé seja construída, seja fortalecida, seja alimentada com segurança. E as dúvidas precisam ser sanadas, porque em Deus habita a plenitude da verdade. E Ele quer que nós andemos também na verdade. Não andemos em dúvidas e não andemos também na mentira. Eu sempre gostei de ver notícias, seja em um jornal, seja em um noticiário no rádio, na televisão, na internet, nos diversos meios de comunicação. Mas eu confesso para os irmãos que ver notícias hoje não está nada fácil. Porque de repente nós observamos que não estamos recebendo informações de fatos. Nós estamos recebendo as interpretações dos fatos. Interpretações de acordo com o pensamento, com a ideologia de quem está passando as informações ou desinformações. Irmãos, este é o espírito do mundo de hoje, onde as pessoas não se preocupam com os fatos. As pessoas se preocupam com as interpretações que elas dão, ou as interpretações que as pessoas querem dos fatos. O que isso significa? Isso significa viver na mentira. Isso significa viver no engano. Porque nós precisamos dos fatos, nós precisamos da verdade. Daí os irmãos podem dizer: pastor, isso acontece no mundo ímpio, secular. Meus irmãos, infelizmente este mal adentrou as igrejas. E em muitas igrejas não importa buscar a origem, trazer os fatos, estabelecer a verdade. Importa apresentar o que as pessoas pensam, o que as pessoas compreendem, o que as pessoas acham. Muitas pessoas gostam de dizer: olha, o que eu entendo deste texto bíblico é isto. Meus irmãos, não estamos interessados no que a pessoa entende. O que a pessoa entende não deve nos interessar absolutamente em nada. O que deve nos interessar? O que Deus diz nesse texto bíblico. O que Deus diz nesse texto bíblico. O entendimento de Eva levou à queda. Levou ao pecado. Por quê? Porque ela não se ateve no que Deus disse.
Ela foi pelo que ela entendia, sob a sugestão e tentação do maligno, que de uma forma proposital a conduziu ao engano, à mentira e à queda. E é exatamente isso que está acontecendo na vida de muitas pessoas hoje. Meus irmãos, eu quero ver os irmãos seguros na fé, convictos, andando na verdade, pensando com pensamentos verdadeiros e desenvolvendo no coração sentimentos verdadeiros e não mentirosos. E meus irmãos, eu estou falando de um assunto muito sério, porque se nós olhamos nas Escrituras, assim rapidamente, nós vemos servos de Deus que tiveram conhecimento do Senhor e experiência com o Senhor, mas que se deixaram levar pela mentira e acabaram em dados momentos das suas vidas se apartando da verdade e sofrendo em decorrência disso, porque sem verdade não existe vida. Arão, junto com Moisés, tiveram a experiência de ver as obras de Deus no Egito. Competia a Arão andar na verdade e conduzir o povo na verdade. Mas quando Moisés sobe ao Sinai para receber o livro da lei, ele constrói um bezerro de ouro, uma mentira, uma ilusão para guiá-los. E o povo seguiu Arão, ou Arão seguiu o povo. E todos caminharam pela mentira, distanciando-se da verdade. Mas, irmãos, mais assustado ainda eu fico quando eu olho um profeta como Elias, um homem tão valoroso, tão corajoso, tão zeloso, que enfrentou os profetas de Baal. E de repente, Elias, em seus sentimentos, disse: todos abandonaram o Senhor. Todos os profetas foram mortos. Eu estou sozinho. Procuram tirar-me a vida. Ele foge rumo ao deserto. Está desanimado, desiste da própria vida. Meus irmãos, os sentimentos que Elias estava vivendo eram verdadeiros? Meus irmãos, os sentimentos dele eram provocados por mentiras. É claro que ele estava sentindo o que ele estava sentindo, mas provocados por mentiras. Por que provocados por mentiras? Porque o próprio Senhor disse para ele: não, eu preservei 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal. E tem muita coisa para você fazer, Elias. Você vai ungir novo rei. O Acabe e Jezabel, o reinado deles está chegando ao fim. Eles não são soberanos. Você está os tratando como soberanos, mas não são. Você vai ungir um novo rei sobre Israel ainda. Você vai ungir um novo profeta. Então veja, irmãos, os sentimentos dele eram mentirosos. E muitas pessoas são enganadas por sentimentos mentirosos. Daí, irmãos, nós precisamos respaldar a nossa vida na verdade. Na verdade. E o que dizer de Pedro? Pedro andou com a verdade. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade. E quando Jesus foi preso, Pedro se rendeu ao poder da mentira, dizendo que não conhecia a Jesus, porque o medo falou mais alto. Meus irmãos, nós precisamos sim cuidar da verdade. Ultimamente que eu digo, já há algumas décadas, surgiram as chamadas igrejas emergentes. O que são as igrejas chamadas emergentes? São igrejas que surgiram de repente surgiram até em uma lacuna deixada pelas igrejas protestantes e evangélicas. Porque elas surgiram com uma preocupação legítima.
a preocupação missiológica, a preocupação em alcançar as pessoas, alcançar este mundo pós-moderno com o Evangelho. Como nós podemos chegar a estas pessoas com o Evangelho do Senhor Jesus de uma forma que elas possam compreender o Evangelho, de forma que elas possam aderir ao Evangelho com fé. Meus irmãos, a ideia é excelente, a proposta é excelente, mas a ação péssima. Por quê? Nessa preocupação de ter uma interação com a cultura, com essa preocupação em se aproximar da cultura, os levou a preocupar mais com a questão pragmática do que com a preservação da verdade. Aí começaram a negociar algumas verdades inegociáveis. Exemplo: inferno, justiça de Deus. Isso é muito pesado. Isso pode ser deixado de lado. Expiação, ficar falando muito em pecado. Precisamos ser mais inclusivos. E à medida que quer ser inclusivo, vai esquecendo o arrependimento, regeneração, conversão, santificação. E de repente, quando acorda, a igreja está cheia de gente. Mas assim como um estádio de futebol está cheio de gente também. Acabaram, assim, nós não podemos dizer todas, mas muitas linhas das igrejas emergentes acabaram negociando o inegociável, negociando a verdade. Meus irmãos, quando nós propomos estudar aqui a confissão de fé, nós estamos propondo estabelecer e buscar fortalecer e nos edificar na fé, como Judas disse, de forma que as nossas vidas sejam construídas naqueles princípios verdadeiros, basilares das Escrituras Sagradas, essenciais para o mundo, essenciais para a igreja. Então nós trabalharemos estes tópicos aqui nos nossos estudos de quarta-feira. Traga seus amigos, seus irmãos, sua família, seus conhecidos e desconhecidos. Traga suas chaves, que significa trazer a família inteira. Eu preciso deixar isso aqui claro, porque falei isso uma vez, aí depois, no dia seguinte, no culto seguinte, veio um punhado de irmãos trazendo as chaves, e que, pastor, vai abençoar a chave hoje. Nós não abençoamos coisas, sim, as pessoas. As pessoas são abençoadas pelo Deus Todo-Poderoso, unidas a Jesus, nosso Salvador, e andando na verdade. Então, irmãos, precisamos construir as nossas vidas e as nossas famílias na verdade, porque estando na verdade, estão unidas ao Senhor, estão sob os cuidados do Deus Altíssimo e sob a bênção do Deus verdadeiro, né? Eu quero destacar aqui no nosso estudo introdutório de hoje alguns pontos do primeiro capítulo do livro de John MacArthur, A Guerra pela Verdade, que ele traz alguns pontos importantes a respeito da verdade e da necessidade de nós caminharmos na verdade. E o primeiro ponto que nós destacamos é o valor eterno da verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, afirma que a igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Coluna é o que sustenta uma construção.
Baluarte é também a base, a estrutura de uma construção. Então, irmãos, compete à igreja viver a verdade, praticar a verdade e proclamar a verdade. Em um mundo onde perdura a mentira, perdura a ilusão, as pessoas vivem iludidas, empregando as suas vidas apenas nos seus prazeres, empregando as suas vidas apenas no campo material, como se fossem permanecer para sempre aqui. Elas vão de mentira em mentira, de engano em engano, de ilusão em ilusão, de infelicidade em infelicidade. A igreja não. A igreja reconhece que só andando na verdade nós temos vida. Se nós não andamos na verdade, temos existência, mas não temos vida. Andando na verdade, nós temos vida. Andando na verdade, podemos construir as nossas famílias, construir o patrimônio, construir a felicidade, mas tudo sob direção e a bênção, andando nos caminhos do Deus Todo-Poderoso. Desta forma, irmãos, nós vemos pessoas que dão as suas vidas pela mentira, dão as suas vidas pelo engano, dão as suas vidas pela ilusão, estão se gastando diariamente pela mentira. Somente andando no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós estamos andando pela verdade. Caso contrário, vamos gastar a vida na mentira. Eu disse aqui no último domingo, falando aqui com o coral, no momento do culto, lembrando da nossa irmã Rose Priscila e daquele amor e daquele zelo no coral Vida e Louvor, nas músicas, na adoração. E eu fico pensando, irmãos, ela empregou a vida muito bem. Os dons, os talentos que Deus deu, ela empregou muito bem, proclamando a verdade, pensando em uma verdade, investindo em uma verdade. Digo, na verdade. Na verdade. Historicamente, nós encontramos muitos servos de Deus que deram a vida pela verdade. Em tempos de perseguição, nós falamos há pouco do livro de Apocalipse. O autor do livro de Apocalipse foi João, e João escreveu no exílio. Ele foi para o exílio em função da sua pregação e do seu ensino e da sua vivência da verdade, porque ele não abriu mão dessa verdade. E existiram alguns discípulos de João, dentre eles Inácio e Policarpo. Inácio, ele foi preso. E ele recebeu por parte do imperador romano a proposta: nega a Jesus, oferecendo sacrifícios aos ídolos de forma pública. Meus irmãos, que proposta. Mas de repente, para alguém que está ali no limiar da execução, para alguém que tem lá sua esposa, seus filhos, no momento eu não me lembro se ele tinha esposa, eu estou aqui levantando uma possibilidade, sua família, de repente vai pensar: não, mas eu posso fazer isso e depois voltar a viver minha vida cristã. Aliás, muitos fizeram isso naquela época. Inclusive isso foi um grande problema na igreja cristã lá dos primeiros séculos. Porque alguns, no momento do apuro, da perseguição, negavam a Jesus. E depois que passava a pressão, eles voltavam para reunir com os irmãos como se nada tivesse acontecido. Só que eles se reuniam com irmãos
que tinham perdido filhos, tinham perdido pais, tinham sido executados, martirizados, que tinham membros amputados, que perderam todos os seus bens, mas ali estavam firmes com o Senhor. Agora, aqueles irmãos que negaram, vinham junto com eles. Agora imagina os irmãos, o ambiente que isso gerou na igreja. O irmãozinho que perdeu família, perdeu bens, olhava para ele e dizia: olha que falso. Que crente mais mentiroso esse aqui do meu lado. Esse foi um problema sério que a igreja enfrentou lá. Bom, mas Inácio de Antioquia, ele recebeu essa proposta: nega, preste sacrifício aos ídolos de forma pública e você será absolvido, será solto. Ele simplesmente disse: não faço isso. Meus irmãos, o resultado é que ele foi jogado para as feras famintas em um estádio e despedaçado por essas feras famintas. Mas morreu absolutamente firmado na verdade, porque a verdade tem um valor eterno. A verdade não se negocia, não se vive sem a verdade. Policarpo, por sua vez, ele também preso. O juiz lhe fez a proposta: nega a Jesus e você será livre. Literalmente. As palavras de Policarpo, já velho, foram essas: durante 86 anos eu o tenho servido. Ele nunca me fez injustiça alguma. Como, pois, blasfemarei do meu rei que me salvou? Policarpo foi lançado na fogueira, morreu, mas morreu abraçado com a verdade. Meus irmãos, dentro da nossa realidade hoje, pelo menos aqui no nosso país, as pessoas não estão sendo mortas em função da fé, fisicamente. Mas as pessoas que querem viver a verdade, precisam morrer. Precisam morrer para a mentira. Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, a verdade tem um valor eterno, que os servos de Deus souberam honrar este valor da verdade nos tempos passados. E nós precisamos saber honrar o valor da verdade hoje. Um segundo ponto que eu destaco, e que nós precisamos aqui, e que talvez o irmão já esteja perguntando: pastor, o que é verdade mesmo? E foi o que Pilatos perguntou para Jesus. O que é verdade? Verdade seria uma afirmação? Seria um conceito? Meus irmãos, verdade é uma pessoa. Verdade é uma pessoa. É Deus. Não se separa verdade e Deus. E não existe verdade fora de Deus. Tudo que é verdadeiro procede do Senhor. E existe por causa de Deus. O próprio Senhor Jesus definiu, né? Eu sou o caminho, a verdade. Qual homem pode dizer isso? Eu sou a verdade. A Bíblia diz: todo homem é mentiroso. Mas o Senhor pode dizer: Ele é a verdade. Bom, só que você vai encontrar pessoas que dizem o seguinte: eu creio muito em Deus, mas não vem com esse negócio de Jesus para o meu lado, não. Não vem com esse negócio de salvação só em Jesus para o meu lado, não. Meus irmãos, não tem como separar a verdade de Deus. Irmãos,
toda a palavra que procede da verdade é verdadeira. Todas as obras que procedem da verdade são verdadeiras. Toda palavra que procede de Deus é verdadeira. Todas as obras que procedem de Deus são verdadeiras. E ninguém pode crer em Deus e detestar as obras e as palavras de Deus. Quem crê na verdade que é Deus, vai se apegar, vai se unir e vai amar as palavras e as obras de Deus também. O pai da mentira é o diabo. Não tem nenhuma parte na verdade. Deus é a verdade. E a palavra e as obras de Deus são verdadeiras. Então, irmãos, a nossa proposta aqui nestes estudos é trazermos aqueles temas principais das Escrituras Sagradas para que toda a verdade de Deus esteja sendo bem estabelecida e bem fundamentada nas nossas vidas, porque nós queremos andar na verdade, porque somos da verdade e o Senhor é a verdade. Não se separa a verdade do Senhor da verdade, que é Deus. Esse conflito que nós vemos hoje, com referência à verdade, a subjetivação da verdade, que nós vemos hoje, que depende do que a pessoa pensa, depende do que a pessoa acha. Meus irmãos, na verdade, nós estamos vivendo uma guerra de caráter espiritual, como aconteceu lá no Éden. O Senhor estabeleceu a verdade e Satanás quis infiltrar a mentira ali. E o apóstolo Paulo, em Efésios 6, 12 a 14, ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Uma luta de caráter espiritual, irmãos. Porque o inimigo, que é pai da mentira, quer nos conduzir a exemplo do que conduziu Eva pelo caminho da mentira. Quer gerar pensamentos mentirosos, quer produzir sentimentos mentirosos para dominar a nossa vida e tirar do coração a satisfação, a esperança, a paz, a alegria, que são obras do Espírito Santo na nossa vida. Então, sempre pergunte se os seus conceitos, se os seus pensamentos, se os seus sentimentos, se eles têm fundo verdadeiro, ou se tem fundo semeado pelo diabo ali, que é o pai da mentira. Então a verdade, ela está intrinsecamente vinculada a Deus. Daí, nós precisamos conhecer, antes de mais nada, a Deus. Para nós conhecermos a nós mesmos, para conhecermos ao mundo, para conhecermos todas as coisas. Se nós não conhecemos a verdade que é Deus, como nós vamos obter um conhecimento verdadeiro? Pastor, vamos imaginar um cientista que não conhece a Deus. Ele não vai conhecer a verdade? Meus irmãos, um cientista que não conhece a Deus, ele vai viver de ilusão nesse mundo. Ele vai atribuir divindade ao homem ou a qualquer coisa. Ele vai viver de ilusão, de engano e de mentira. Conhecendo a Deus, é que nós podemos viver a verdade. Podemos conhecer a nós mesmos, conhecer ao mundo e todas as coisas. Daí vem a expressão de Agostinho: nós cremos
a fim de entender. Nós cremos a fim de entender. Porque, crendo na verdade, nos relacionando com a verdade, nós vamos entender. Nós vamos entender as obras de Deus, nós vamos entender e conhecer a nossa própria vida, nós vamos conhecer o mundo, nós vamos conhecer os propósitos de Deus para conosco, nós vamos encontrar uma razão em tudo, uma razão procedente do Senhor mesmo. Eu quero concluir. Qual a posição que nós, como cristãos, precisamos adotar com referência à verdade? Meus irmãos, primeiro nós precisamos entender que precisamos conhecer a Deus, em primeiro lugar, e conhecer as obras de Deus para andarmos na verdade. Então os nossos estudos bíblicos aqui têm por finalidade produzir este conhecimento necessário em nós, porque queremos andar na verdade. Segundo lugar, nós precisamos de uma resoluta decisão pela obediência. Conhecendo, precisamos obedecer para andarmos na verdade. No caso, por exemplo, lá de Eva, ela conhecia, porque Deus lhe falou. Falou a ela, falou a Adão, mas faltou a obediência. Na hora de uma resoluta decisão pela obediência, para permanecer na verdade e andar na verdade, ela acabou cedendo ao poder da tentação. Segundo lugar, irmãos, nós precisamos estar preparados para uma batalha, para uma guerra. Porque nós somos alvejados de todos os lados. Alvejados pelos homens, alvejados pelo tentador, que nos pressiona a vivermos a mentira. Daí, no livro de Judas, que nós já lemos há pouco, agora no verso 3 e verso 4, diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então Judas nos chama a batalharmos, a guerrearmos diligentemente pela verdadeira fé, porque alguns se introduziram de forma dissimulada no meio dos irmãos, com o fim de negar a soberania e suficiência da graça excelsa de Jesus, o Redentor e Salvador. E nos nossos dias não são alguns, são muitos. São muitos. Meus irmãos, vamos então ter uma caminhada pela graça de Deus, uma caminhada juntos. Juntos. Assente no seu coração a decisão e o desejo de andar na verdade, de conhecer a verdade. Vida só existe na verdade. Que Deus nos ajude, nos guie, tenha misericórdia de nós, nos socorra em nossas fraquezas, ilumine os nossos entendimentos, nos livre dos poderes da tentação, nos dê compreensão e nos dê a disposição para obedecer. Que Deus assim nos abençoe. Alguma contribuição ou dúvida dos irmãos? Quarta, então, nós entraremos na confissão de fé. Nós vamos abordar inicialmente alguns aspectos históricos da confissão de fé. Em que contexto que ela foi redigida, a importância dela. E depois entraremos no estudo dos diversos temas da confissão de fé. Tá? Vamos em pé, falarmos com o Senhor, irmãos.